Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite. A gente vai iniciar um novo capítulo, mas a gente vai finalizar primeiro só um ponto do que a gente estava falando no capítulo anterior, quando a gente falou, quando a gente viu, na verdade, as civilizações indígenas, né, os nativos que estavam aqui no território, no continente americano, quando os europeus chegaram, né, que eles denominaram como índios, mas esses nativos a gente viu que tinha toda uma organização social, política, econômica, que estava 1000 anos à frente dos europeus em muitas coisas, né? Aí a gente vai ver a questão de partilha, índios e herança colonial. Quando eu falo de partilha, eu falo quando a gente lembra lá que a gente falou da partilha que Portugal faz com a Espanha na descoberta das novas terras, né? E isso vai fazer com que trouxe algum benefício para os índios essa descoberta? Não. Por quê? Porque eles foram escravizados, foram roubados, foram tirados, né, a sua cultura, tudo que eles viam. Então imagine só, a gente viu agora há pouco como esses nativos, né, os incas, os maias, os astecas, como eles eram organizados, como eles têm toda uma organização, toda uma cultura. Então eles viviam de uma forma muito boa, socialmente, economicamente, politicamente. Cada um tinha seu departamento muito bem definido, e chegam os europeus e tira tudo deles e impõe uma religião, escraviza, enfim. Então não trouxe nenhum benefício para esses nativos, né, que eles vão chamar de índios, que a gente vai ver que a gente tirou, né, essa imagem que a gente tinha, que os índios eram bobinhos e que não sabiam de nada. Na verdade, eles eram muito organizados, eram civilizações muito organizadas, né, e que trouxe muita bagagem também cultural para a nossa sociedade hoje. E quando a gente vai falando dessa herança colonial, por quê? Porque o Brasil mesmo, com a independência, deixando de ser colônia, eles por muito tempo ainda foram impostos algumas situações com que faziam com que eles parecessem ainda colônia de Portugal, que eram justamente esses impostos, essa dependência que eles ainda tinham, né, por não ter um grande setor de desenvolvimento. Então tudo isso também vai trazer, por isso que esse termo de herança, do termo colonial, porque quando eles eram colônia ainda de Portugal, tudo que era produzido aqui no Brasil ia para Portugal, tá? Aí para finalizar isso, a gente vai começando a entender como foi essa construção da população americana, porque a gente vai entender o quê? Que esse continente ele tem uma miscigenação, não é isso? Primeiro vem os europeus, os nativos, que são os índios, e depois os negros que vão vir da África e vão ser escravizados. Isso a gente já sabe, né, há muito tempo, como foi essa miscigenação. E isso também foi muito importante, principalmente para o desenvolvimento dos países desse continente e para o crescimento populacional, tá bem? Aí dentro disso a gente vai ver os 3 países do continente que são os países que são mais povoados, tem mais uma quantidade de população maior. Primeiro, Estados Unidos, com 323 bilhões de pessoas, Brasil, com 200 bilhões, e México, com 125. Página 139. Aí vem dizendo assim, ó. Cadê? Os países que concentram o maior número de habitantes são Estados Unidos, Brasil e México. E quando a gente está falando disso, nessa questão de habitantes, a gente vai falar na questão da distribuição populacional. Porque a gente vai ver que dentro de um país, em algumas regiões, vai se ter o maior número de população, o maior número de pessoas concentradas naquela região, enquanto em outras não vai se ter tanto assim. Aí é onde a gente vai usar o termo de povoado e populoso, lembra? Então, justamente esses termos são para caracterizar essa distribuição populacional dentro desse território, tá bem? Aí o que vai acontecer? O que é essa densidade populacional? É justamente o número de habitantes por metro quadrado. Aqui no continente americano Então, continuando, o que é que acontece? Aqui no continente americano tem uma média de 20 habitantes por quilômetro quadrado. No Brasil já é 22. Mas a gente vai ter, tipo, El Salvador, né, que são 278, mais ou menos, habitantes por metro quadrado. E a gente vai ter países que vão ser 3 habitantes por quilômetro quadrado, metro quadrado não, desculpa, quilômetros quadrados. Então tudo isso vai fazer com que a gente identifique essa densidade populacional. E no próximo vídeo a gente vai ver
fontes, o que leva essa densidade a diminuir ou a crescer. Tá? Lógico que só para a gente entender um pouquinho que aqueles fatores, quando a gente fala de desenvolvimento, desenvolvimento do país, os índices de desenvolvimento do país, vai ser muito influenciável nessa questão. Mas agora, para que a gente entenda, a gente precisa entender que todo o processo, né, de descoberta, como a gente já falou, esse termo, descoberta é um termo que é usado, mas não é um termo tão certo, porque se tinham ativos, como a gente viu aqui no Brasil, muito bem estruturados, com uma civilização muito bem organizada, tanto economicamente, como socialmente, como politicamente, mas se usa esse termo de descoberta, né? Então, todo esse processo vai influenciar na nossa população, na construção da nossa população, não só do Brasil, mas de todo o continente americano, porque todos os países desse continente tiveram essa influência dos seus colonizadores, né? Sendo portugueses ou espanhóis, se tiveram essa influência. Então, essa densidade populacional vai depender muito desses colonizadores, vai depender muito desse processo, né, de desenvolvimento, de como se foi construído. Como a gente foi por muito tempo colônia de Portugal, isso também vai influenciar, porque mesmo a gente sendo independente, a gente vai estar, mesmo quando a gente tem a independência do Brasil, a gente vai estar ligado e vai depender um pouco nessa questão da economia para se desenvolver, tá bem? Então, tudo isso vai fazer com que a gente entenda o porquê essa densidade populacional em alguns países vai ser de uma forma e em outros vai ser de outra totalmente diferente, porque isso tudo vai gerar fatores que vai fazer com que a gente junte tudo isso e veja o porquê aquela densidade populacional é maior ou menor, tá bem? Então, nos próximos vídeos a gente vai identificar esses fatores de forma melhor. Hoje só preciso que vocês entendam que essa densidade populacional é justamente o número de habitantes por quilômetros quadrados de um país. E os países que são que têm essa distribuição populacional maior, Estados Unidos, Brasil e México, tá? E tudo isso a gente já sabe, essa miscigenação do nosso território, não só do Brasil, né, mas do território americano vai ser justamente por conta desses europeus, os nativos, né, que são os índios, e os negros, quando eles percebem que os índios eles não vão conseguir, né, manter tudo aquilo que eles queriam, questão da economia e por questão física também, de doenças, eles trazem os negros para que façam esse trabalho braçal. Enfim, isso vai trazer a nossa miscigenação, principalmente para o Brasil, tá bem? Nos próximos vídeos a gente vai ver mais detalhadamente essa questão da densidade populacional e da distribuição populacional dentro do território americano, tá bem? Do continente americano, certo? Até o próximo vídeo, qualquer dúvida pode perguntar. Tchau, tchau.